Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra realizada aqui pela Casa Espírita Irmãos de Luz, do município de Abelardo Luz, estado de Santa Catarina. E com o tema hoje, a morte, o desencarne ou a passagem, né? Como quiserem chamar. Então hoje, para darmos início, como de nosso costume, iniciemos com uma prece, fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, pedindo a Ele luz, sabedoria, compreensão, que nosso anjo da guarda nos ampare nesse momento, que não nos falte a palavra e que possamos absorver um pouco, aprender algo a mais, que consigamos aqui encontrar um entendimento no tema proposto. Pai amado, na certeza de seu amparo e sua bênção, assim daremos início à palestra da noite. Que assim seja. Então, uma vez mais, boa noite a todos, sejam bem-vindos para a palestra da noite com o tema A Morte, o Desencarne, a Passagem, como preferires chamar, a qual desenvolvi embasada no Livro dos Espíritos, no livro O Céu e o Inferno, né, os dois obras básicas do Espiritismo, né, de Allan Kardec, e também algum conhecimento de palestras assistidas por mim. Para o início do tema, eu trago aqui o questionamento que Kardec fez aos espíritos, desenvolvendo o Livro dos Espíritos, né, que trazem à luz a esse tema, né? Então, na questão 149, Kardec questionou os espíritos da seguinte forma: o que sucede à alma no instante da morte? E eles responderam: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Ou seja, quando o espírito se desliga do corpo, ele volta ao plano espiritual, de onde ele saiu momentaneamente, né? Ou seja, a vida terrena, ela é transitória, né? É passageira. Então, nessa questão temos esses dois temas abordados. A alma, após a morte, conserva sua individualidade, na questão 150? E os espíritos respondem: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então, depois que desencarnamos, né, morremos, falecemos, enfim, indiferentemente do termo, o que acontece após? A vida continua, com todos os princípios, com toda a sua individualidade, né? Não há assim, vou pro nada, vai mudar quem eu sou completamente, não. Você muda de estágio, saindo do plano terreno, voltando ao plano espiritual. Na questão 150, ele ainda indaga novamente: como comprova a alma sua individualidade uma vez que não tem mais o corpo material? E eles respondem: continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. O perispírito, então, o espírita estudando o espiritismo sabe que é o corpo espiritual, né? A nossa alma tem esse corpo espiritual, né, que carrega, então, essa nossa aparência. Aurido da atmosfera do seu planeta, então esse é um estudo mais aprofundado do espiritismo. Mas no foco da questão, né, carregando sua individualidade, consciências, suas conquistas, seus declínios morais, enfim, isso estará tudo com ele, né? A, Na questão 150, letra B, a alma nada leva consigo deste mundo? Eles respondem: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então aqui nos traz essa ideia das conquistas aqui na terra, né? Dos valores, o que eu busco aqui? Eu busco apenas conquistas materiais, prazeres mundanos, né? Todas essas conquistas transitórias, ou eu busco as conquistas morais,
vencer as minhas más inclinações, combater algumas dificuldades, vícios, enfim, N fatores, né? Então, de que forma? De que forma eu encaro? Eu busco nessa jornada terrena que todos sabemos que é passageira, as conquistas transitórias, né? Eu aproveito a minha encarnação achando que o que vale é o dia de hoje, é o que eu conquisto aqui materialmente, ou eu vou conquistar valores permanentes, de conquistas evolutivas morais, né? Então, é isso que nós levamos desse mundo, como ele pergunta na questão, né? Todas as nossas conquistas morais, né? Todos os laços fraternos, os laços de amor, familiares, enfim, isso tudo a gente leva. Tudo que é amoedado, né, seja as conquistas financeiras, as conquistas em declínios morais, isso tudo, né? Os declínios morais que se carregam, mas tudo que é de valor material não vai junto. Na questão 154, Kardec questiona os espíritos. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Né? Aquele momento, né, do desligamento ali do espírito e do corpo? Eles respondem não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar a termo do seu exílio. Né? Então, muitas vezes, aquele sofrimento, digamos assim, numa doença grave que traz sofrimentos, às vezes o espírito está ali sofrendo e no desencarne, quando ele se desliga conforme a condição moral, é uma libertação. Né? O corpo ficou, aquele corpo material que serviu, foi útil de alguma maneira para esta jornada, esses propósitos dessa existência terrena, a qual se finda ali, né? Essa existência terrena se finda ali, no momento da morte. E, ao se desligar, chega a ser até mesmo um alívio. Na questão 160, ele questiona: o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Você veja, Kardec pergunta, então, sobre os laços familiares. Será que se eu morrer, desencarnar, enfim, hoje, eu vou ver alguém que faleceu antes de mim, sejam quem for, pais, avós, às vezes irmãos, filhos, enfim? Será que eu vou ver? E os espíritos respondem: sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, ou seja, aqueles que vão regressar ao plano espiritual e estão aguardando o retorno à Terra, né? Como vê os encarnados e também os vai visitar. Então, os espíritos, muitas vezes, que já regressaram ao plano espiritual, eles podem sim estar nos visitando. Claro que aqui, né, nessa questão, para também não causar nenhuma confusão, eles respondem sim, veremos, mas conforme a condição moral. Por exemplo, há uma obra espírita, agora, no livro O Céu e o Inferno, na parte que ele fala, num dos temas que aborda sobre o suicídio de uma mãe que perdeu um filho, e ela, num ato de desespero, comete o ato do suicídio, esse grave delito contra si próprio, na esperança de rever o filho. E isso não aconteceu, né? Não é transgredindo as leis divinas, toda essa desesperança e a descrença em Deus que vai fazer com que você possa rever seu ente querido, né? Sim, se você tem uma vida moralmente correta e de princípios nobres, aí sim, no momento do desencarne, com certeza será possível rever. Mas com transgressões, com atos impensados, cometendo crime contra si mesmo, né, por uma questão óbvia, né, não é assim que se procede, né? Com certeza haverá um tempo de reajuste até que possa então se ver, certo? Então agora partindo para um texto que eu tirei do livro O Céu e o Inferno, chamado A Passagem, né? Eu vou fazer uma breve leitura de alguns pontos e comentar.
Então, a certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Sofremos ou não sofremos nessa passagem? Por isso se inquietam e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal da transição. Podemos dispensar-nos de viagens neste mundo, menos essa. Ricos e pobres devem todos fazê-la, e por dolorosa que seja a franquia, nem posição e nem fortuna poderiam suavizá-la. Então, aqui, nesse primeiro ponto, ele nos diz: é normal, é natural o ser humano ter dúvidas e ter receio do desconhecido, né? Ter medo assim do momento da morte, né? O que que eu vou, como vai ser? Porque todo ser humano encarnado hoje está fatalmente destinado a este momento, né? Então, que é o regresso ao plano espiritual, passando aqui pelo momento do desfazimento dos laços fluídicos que ligam a alma ao corpo físico, né? Que seria o desencarne, a morte ou essa passagem, né? Indiferentemente de condição social, rica ou pobre ou qualquer fator, todos estão destinados e passarão. Então essa dúvida é natural, né? Vendo-se calma em alguns e convulsiva e com convulsões terríveis em outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Quem poderá, no entanto, esclarecer-nos a tal respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Então aqui ele diz: é natural que o ser humano pense, né? Será que dói desencarnar? Será que não dói? Será que essa passagem essa separação do espírito do corpo é algo assim tenso, né? Como ele diz aqui, é natural. Alguns parecem que é algo suave, leve, né? E outros parece que vem junto uma convulsão, um sentimento ruim, uma certa tensão, né? E como pode se descrever esse fenômeno, né? Quem pode ajudar a esclarecer? O espiritismo é um traço de união entre a vida espiritual e a material, e só ele pode nos dizer como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixaram este mundo. O conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse e de muitos outros fenômenos. Então, assim, porque aqui ele fala assim: ah, nós no Espiritismo sabemos da comunicabilidade dos espíritos. Muitos daqueles que já deixaram este plano terreno vêm nos trazer, sejam por mensagens psicografadas, seja por livros, seja por uma mensagem psicofônica, o relato da sua transição e muitas vezes de como está sendo sua vida no novo estágio, na vida além da vida terrena, né? Na vida no plano espiritual. E através desses relatos, muito conhecimento, né? Muitos dados se colhem, então se consegue se ter algo para se estudar e se analisar. E o conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo, que é o perispírito, né? Também é uma das chaves dessas sensações, digamos assim, entre a alma da alma no momento do desencarne. Após a morte, separada a alma, o corpo pode ser impunemente mutilado que nada sentirá. Aquela por insulada nada mais experimenta da destruição orgânica. A alma tem sensações próprias cuja fonte não reside na matéria tangível. O perispírito é o envoltório da alma e não se separa dela nem antes nem depois da morte. Ele não forma com ela mais que uma só entidade, e nem mesmo se pode conceber uma sem o outro. Então, quando falamos de alma, já visualizamos, né, esse perispírito, o ser, né, o corpo espiritual, né, que, digamos assim, está revestindo a alma. E esse perispírito é aquilo que envolve a alma e é o que nos faz estar ligados intimamente, molécula a molécula, célula a célula do nosso corpo, né? Havendo a separação, como quem sente a alma, o corpo pode sofrer o que sofrer, a alma nada sentirá, né? A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que une ao corpo, mas essa separação nunca é brusca.
O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma de pontos de contato existentes entre o corpo perispiritual e, por conseguinte, também na maior ou menor dificuldade que apresenta esse rompimento, né? Então aqui ele diz o quê? Conforme chega o momento do desencarne, conforme está ligado, seja o nosso perispírito, as células do corpo, e veremos para frente que muitas vezes o desejo da pessoa, as suas condutas morais, fazem com que isso seja mais fortemente ligados ou de um mais fácil desprendimento, certo? Então, a sensação só vem nessa razão de ligação desse nosso corpo espiritual com as células do nosso organismo. Não é preciso, portanto, dizer que conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Estas circunstâncias é o que nos cumpre examinar. Então aqui ele vai estabelecer 4 circunstâncias, sendo que, para examinar, sendo que essas circunstâncias também podem ter uma infinidade de variáveis. Tanto que ele diz assim: estabelecemos em primeiro lugar e como princípio os 4 seguintes casos que podemos reputar situações extremas dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Então não quer dizer que é uma regra geral para tudo. Ah, é assim, é assado. Não. Pode ser assim, mas dentro disso há vários fatores. Assim como muitas vezes a mesma situação pode haver várias atenuantes e agravantes, certo? Se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria. Então, se no momento que a vida orgânica vai se desfazendo e o perispírito se desliga de uma forma completa, você não sentiria nada. Se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no auge de sua força, produz uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Então a alma terá sim uma sensação, como diz aqui, pelos espíritos, dolorosa, né? Conforme a consequência. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos, aqui ele diz assim, até da decomposição do corpo, até que inteiramente os laços se desfaçam, né? Esse é um caso analisado também em várias outras obras, né? Por exemplo, aquele ser que não se desprende, não quer largar de forma nenhuma o corpo, talvez tendo cometido um ato contra si mesmo, e esses laços ligados, né? Então você ainda acaba sentindo reflexos do estágio em que o seu corpo está passando, mesmo não estando mais nele, mas tendo essa ligação, certo? Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. Tudo que puder ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. E, finalmente, que se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sensação desagradável. Na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno importante, que se chama perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. Então, ele quer dizer que, muitas vezes, no momento, logo após o desencarne, o desacoplamento, o desligamento, né, do nosso perispírito, do corpo orgânico, há uma sensação que ele chama aqui como uma perturbação, que seria como mais ou menos o despertar pela manhã, né? Aquela sensação que você ainda está quase que, digamos, num transe ainda, está adentrando o dia, está adentrando uma nova esfera, nesse caso, um novo mundo,
né? Então há essa sensação, aqui ele coloca uma perturbação que pode durar rápidos segundos, como pode demorar muito tempo devido ao progresso moral de cada um, né? Bem diverso é, contudo, esse despertar. Calmo para uns, acorda-lhes sensações deliciosas. Tétrico, aterrador e ansioso para outros, o qual como sendo um pesadelo. Conforme, então, as condições morais, né? Conforme os seus propósitos, as suas buscas aqui na existência terrena. Então, é assim que se desperta, digamos assim, logo após essa separação do espírito do corpo orgânico. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. Então isso aqui eu grifei porque é muito importante. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. Quanto mais materializado, quanto mais imperfeito o ser que enfim, diversos fatores pode insistir em erros, a pessoa pode estar tendo contato, pessoas buscando auxiliar de alguma maneira e ela insistir em erro, né? Insistir em continuar em certo atraso por não ter coragem de avançar, digamos assim, no seu progresso moral, nas suas condutas. Quantas vezes se aconselha, digamos, olha, nessa sua conduta assim, pode reveja porque não está sendo adequada, ou enfim, se é aquele que em vez de plantar a união, a harmonia, é aquele que por vezes está plantando discórdia, jogando veneno, né? Então, a condição moral da alma é o principal fator que define essa facilidade, né, da forma que iremos adentrar, né, retornar ao nosso plano definitivo, que é o estado espírito, né? A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo, e desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma. De nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Então aqui mais uma vez os espíritos nos advertem, né? A forma, as sensações do porvir serão em relação à nossa condição moral, né? O apego à matéria. Na hora do desencarne, não, eu não quero morrer porque eu vou deixar uma certa quantia no banco, eu preciso, sei lá, usar isso, eu quero levar junto, enfim, qualquer outro, sei lá, outra desculpa, outro fator, né? Então esse apego material com certeza irá dificultar. Agora, aquele que já tem a visão da vida futura, né, que nós estamos de passagem, está mais sereno, mais tranquilo, com certeza é mais leve, mais suave, mais brando. Posto isto, quer como teoria, quer como resultado de observações, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma nos últimos transes. Então aqui os espíritos já nos alertam sobre o gênero da morte. Como eu disse lá naquela questão de Kardec, né? Vemos nossos entes queridos assim que desencarnamos? A resposta é sim, mas lá foi no sentido de vindo de uma forma natural, né, do momento do desencarne. E aqui nós vamos falar então sobre o gênero de morte, né, de que forma é. Tratando-se de morte natural resultante da extinção das forças vitais, seja por velhice ou por doença, o desprendimento opera-se gradualmente, né? Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas. Então, se você tem esse pensamento mais desapegado das coisas materiais e suas forças estão desgastadas devido à velhice do passar do tempo, ou seja, por uma doença que drena seus fluidos vitais, né, que causa esse desgaste,
né, essa passagem será de forma gradual e tranquila, né? Agora, na velhice ou na doença, com o pensamento materializado, só esse fato, esse pensamento arraigado aqui, né, com certeza já terão, digamos assim, perturbações maiores. No homem materializado e com desequilíbrios de sensualidade, que mais viveu do corpo do que do espírito, quando a morte se aproxima, demanda contínuos esforços para que se desprenda, né? que possa encontrar uma certa tranquilidade, né, após deixar o seu corpo. Porque essas imperfeições fazem ainda você estar no estado mais corporal do que espiritual, né? No estado corporal no sentido material, orgânico aqui, né? Quanto menos vê o espírito além da vida corporal, tanto mais se lhe apega e assim sente que ela lhe foge e quer retê-la. Então, se a pessoa não tem aquela visão do pós-morte, do pós-desencarne, de uma vida futura, de, de que você continua vivo, apenas sem essa vestimenta carnal, né, que é o corpo de cada um, será uma passagem com angústia, com incertezas do porvir, e esse medo fará com que você tenha esse desejo de se manter ainda no corpo carnal, né? Então, a conduta moral, essa visão de uma vida futura sempre irá facilitar o momento do desencarne. Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pôde iniciar previamente a separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. Dentro desse caso, uma série infinita de modalidades que variam segundo os conhecimentos dos progressos morais do espírito. Então, aqui o exemplo da morte violenta. Digamos assim, um jovem que, digamos que não tivesse dentro do seu, da sua programação, dentro das suas provas que deveria estar passando aqui, por inconsequência, digamos assim, sofre um acidente. Vou usar um exemplo. Digamos que um jovem bebe, assume o risco, né? Porque fica com os sentidos acaba não tendo os sentidos apurados, né? Digamos assim, se embebedou, saiu na estrada, bateu o carro e veio a sofrer uma morte violenta, né? Nesse caso, muitas vezes não estava ali, né? Teoricamente traçado de que seria daquela maneira, né? Porque assim, muito se pergunta, tudo que acontece comigo já está planejado, né? Nós já temos assim um manual que tudo que vai acontecer comigo já está escrito em partes, porque muitas vezes nós, antes mesmo de encarnar, pedimos, eu preciso passar por tal dificuldade, por tal ensinamento, para que eu possa ter a oportunidade de vencer aquele obstáculo, de trabalhar aquela má inclinação que eu posso ter. Então, muitas vezes nós colocamos provas, nós vamos passar por provas, por situações previamente elaboradas. Mas a forma que passaremos por ela está dentro de nosso livre-arbítrio. O espírita sabe que, né, quem lê, né, se instrui ou tem curiosidade, ou lê qualquer livro espírita, seja um romance, seja livros teóricos, sabe que há muitas pessoas aproveitam muito a sua jornada carnal, a existência dessa oportunidade que está se tendo, e muitos caem, não aproveitam, porque vem aqui, eu vou vencer na vida, vou passar pela prova da bebida, que é algo que eu tive uma má inclinação numa vida anterior, vou passar, mas vou vencer, não vou, e chega aqui e não consegue, e acaba se perdendo e jogando fora uma grande oportunidade, né? Então, há uma série, voltando aqui, né? Infinita de modalidades que variam segundo o conhecimento e progresso do espírito. Ali
no exemplo do jovem, né? Então esse jovem morreu de uma forma violenta no auge assim de suas forças vitais. Então essa separação é violenta, né? Num acidente. E aqui ele traz o exemplo do suicida. No suicida, principalmente, excede toda a expectativa. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com sofrimento cruciantes. Então, o que acontece? No suicida, talvez você possa ter cometido algum delito grave contra si mesmo, possa ter cometido um suicídio numa existência passada e vem nessa e passará. Talvez esteja dentro da sua jornada evolutiva, talvez a tentação do suicídio. E você precisa vencer. Você tem o livre-arbítrio, tem a oportunidade, né? Se você vence, tudo bem. Se você não consegue e comete o ato do suicídio, aqui ele nos alerta, né? Fatalmente, o ser que se suicida deixa o plano terreno em sofrimento, porque para fazer isso ele carrega um grande sofrimento dentro de si, né? E chegará do lado de lá da mesma maneira, né? Chegará do lado de lá em sofrimento. Mas ninguém deve se desesperar se alguém que estiver assistindo em algum momento perdeu alguém pelo suicídio. Porque nós temos um Deus, um Pai de infinito amor, infinita justiça, por cada um de seus filhos, né? No momento certo, esse espírito que muitas vezes pode ter tirado a vida, irá ter a oportunidade de recomeçar, né? E você que talvez tenha algum conhecido que passou por isso, quando lembrar-se dele, lembre-se, não do momento do suicídio, isso é secundário, mas lembre-se de fazer uma prece, envolvendo ele em luz, pedindo a Deus, né, o despertar, o consolo, o alento, né? Então, jamais esqueçamos, né? Porque falhar, todos podem falhar e sempre teremos a oportunidade de recomeçar, ok? Mas o tema suicídio, eu acho que é um tema que serve para uma palestra inteira apenas nele, né? Mas num breve comentário, então trago esse adendo aqui. O estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido: tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza deste desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. Então, aquele momento que muito se tem dúvida, que é o momento da morte, né? É leve, é suave, é agonizante, depende da sua conduta moral, depende do seu entendimento de uma vida futura, né? De você estar entendendo o que está acontecendo, do momento em que o despertar no plano espiritual não vai ser algo assim, nossa, de desespero, enfim, de agonia, mas sim algo de entendimento, né? E para isso é preciso que viemos nos aprimorar, tá ok? Então, já indo para o final do tema da noite, para aqueles que já precederam, né, esta passagem, já fizeram, a prece sincera por quem já fez a passagem sempre é um grande alento. Se você perdeu um ente querido, e isso também pode ser tema de uma palestra, né, a perda dos entes queridos, lembre-se sempre desse ente querido como estando vivo, apenas não estando aqui no plano material, certo? É claro que a ausência física causa uma lacuna em cada um, pelo laço afetivo, pelo laço familiar, enfim, pela presença física do abraço, de um diálogo. É claro que vai doer, vai causar uma lacuna, mas que seja sempre uma saudade com algo assim sincero, de uma forma que sustente uma certeza do reencontro futuro, sabendo que aquele ser ente querido vive da mesma maneira, levando consigo
a, a sua individualidade, né? Que jamais seja com desespero de que acabou, de que morreu foi por nada. Isso não existe. Nós temos um Deus, um Pai de infinito amor e justiça, olhando por cada um de nós. Então, lembre-se sempre da prece, de suavizar para esse ser que já fez a passagem, porque muitas vezes, se não se aceita, se revolta, né, pode estar causando grandes dores para o espírito que partiu, porque ele vai saber disso e ele vai se ver vivo. Ele vai estar lá pensando assim, mas eu continuo aqui, estamos numa passagem, isso é temporário, né? Então, a vida continua após a morte. Sempre, então, lembrarmos dos entes queridos que fizeram a passagem com bons pensamentos, com uma prece sincera. E, para o momento da morte, da desencarnação, no momento da passagem, como foi o tema da palestra até agora, a qual nós chegamos ao fim, que tenhamos uma conduta reta, moral, onde aproveitemos da melhor maneira possível esta jornada terrena para agregar conhecimento, luz, propósitos nobres, dignificantes, que possamos auxiliar o próximo da melhor maneira possível, que nem sempre é material como você pensa, às vezes é uma palavra, um diálogo, às vezes é apenas ouvir alguém, né? Até tem uma frase final aqui que eu trouxe de Joana de Ângeles. Aqui. Joana de Ângeles diz assim: a hora boa para desencarnar é quando estamos em paz e em harmonia, e a hora má é quando se está com ressentimento, com desespero, porque assim que iremos despertar após o desencarne. Então, que tenhamos uma conduta reta, que busquemos a nossa elevação moral, rever as nossas condutas, se autoconhecer, para que o momento do desencarne seja suave, leve e sempre lembrar daqueles que já partiram com afeto, com carinho e com um até logo, porque a vida continua, tá bem? Desta forma, então, chego ao final da palestra e, para encerrar, gostaria de uma vez mais pedir que fechemos nossos olhos, elevemos o pensamento ao Pai, pedindo ao Pai, abençoa cada irmão que está passando por momentos difíceis, por essa perda temporária de seus entes queridos, porque na verdade não se perde, e sim um até logo, pois a vida continua. Pedimos ao Pai a sua bênção, a sua luz para o entendimento. Pedimos ao Pai, atendei todo irmão que no momento da passagem possa estar em dificuldade, e que tenhamos a sabedoria de, quando chegar a nossa hora, estarmos de consciência tranquila, serenos, com o sentimento de missão cumprida. Pai amado, abençoa todos os nossos irmãos, encarnados ou não, que mais precisam. Olhai pelos hospitais, os cárceres, os orfanatos. Olhai, ó Pai, por cada um, por cada ser aflito. Pai amado, te agradecemos por tudo, pelo dom da vida, por esta oportunidade desta jornada terrena. Te agradecemos por tudo, ó Pai. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, quero agradecer a todos que assistiram, que chegaram até aqui nesta palestra. Espero ter transmitido uma mensagem consoladora e também instrutiva, que possa fortalecer o sentimento de cada um, levar mais segurança, digamos assim, para que se tenha mais certeza, mais entendimento do nosso porvir, tá bem? Então, muito obrigado a cada um de vocês e até uma próxima, tá bem? Tchau, tchau.